Boa tarde, candidato. Tudo bem? Boa tarde, tudo bem? Candidato, nós iremos dar início aqui à sua avaliação oral, começando pela disciplina de língua portuguesa, tá bom? Ok. Candidata, na frase dei asas à imaginação. A crase, Sim, excelência, a crase. por quê? No caso, a frase dei asas à imaginação, o sujeito elíptico eu. Dei é um verbo transitivo direto e indireto que dei asas a. O dar algo a alguém já pede a preposição mais a palavra no feminino posterior. Candidata, qual que é a diferença entre as palavras sob e sobre? Só um momento, excelência. Excelência, sob tem a definição sob o chão sob meus pés, seria abaixo. E sobre seria o livro sobre a mesa, acima. Candidata, passaremos agora para a disciplina de direito, tá bom? Ok. Candidata, cite para mim três características dos direitos humanos. Sim, excelência. Os direitos humanos são irrenunciáveis, de modo que eu não posso renunciar a eles. São inalienáveis, não podem ser colocados a certo valor. E também imprescritíveis. Não é porque eu não os uso que eles deixam de ficar disponíveis para o meu uso. Candidata, o que se entende por ação penal pública condicionada à representação? Excelência, ação penal pública condicionada à representação, ela é pública, portanto, o Ministério Público é o titular da ação, contudo, ela necessita de uma condição de procedibilidade. Então, é necessário que a vítima, ou na sua falta, os responsáveis deem autorização para que se faça as investigações e bem como o processo. Candidata, disciplina de criminologia, tá bom? Ok. Candidata, qual que era a premissa adotada pela escola positivista da criminologia? Excelência, a escola positivista, que tem como o pai o César Lombroso, é conhecida pelo atavismo. Então, eles entendiam que o criminoso ele nasce com essa condição. E, candidata, o não utilitarismo da ação, a malícia da conduta e o negativismo do comportamento, eles são características de qual teoria criminológica? Excelência. A subcultura. Subcultura o quê? Subcultura delinquente. Por fim, disciplina de informática, tá bom, candidata? Ok. Gostaria que você citasse para mim quais são as propriedades básicas da segurança da informação. Pode repetir, Excelência, por favor? Quais são as propriedades básicas ou princípios da segurança da informação? Os princípios da segurança da informação também são conhecidos como os pilares da informação. A informação ela tem que ser autêntica, ela tem que ser confidencial, íntegra, disponível e também com o atributo do não repúdio. Candidata, por fim, eu gostaria que você desse para mim um exemplo de um periférico de entrada e também de saída. Entrada e saída ao mesmo tempo, Excelência? Não, um de cada. Um de cada. Um dispositivo de entrada, podemos falar do teclado, que é o modo como a informação vai entrar no sistema do computador. De saída, seria o monitor. E muito obrigado, candidato, boa sorte. Obrigada. Suelen, meus parabéns para você. Achei, Melhorei.
Achei fantástica a forma como você se comportou nessa banca, bastante uma postura de muita tranquilidade, respondendo de forma pausada para conseguir ali formular um raciocínio que seja de acordo com aquilo que está sendo cobrado, né? E que também não fique naquela conversa prolixa, que você vai se postergando, postergando. Então, achei bem interessante, tá? Entendo. Na última, você comentou que eu estava falando devagar demais. Sim, eu até lembro. Mas aqui, desse modo agora, entre a última e essa, já deu uma melhorada, entendeu? Uhum. Já deu uma melhorada, porque, assim, eu percebo que nessa banca de hoje, a velocidade diz respeito ao prazo que você está utilizando para formar a tua resposta, para formular a tua resposta, entendeu? Uhum. Então, assim, tanto que eu percebo assim, você começa às vezes devagar e depois dá uma aceleradinha, quando já está fluido, assim, entendeu? Mas melhorou muito. E com relação às questões, assim, eu só vou fazer alguns comentários, mas não teve nenhum erro, tá? Então, parabéns aí pelas respostas. Obrigada. Em português, né, dei as imaginação, nós temos aí um verbo transitivo direto e indireto, que, né, também há a presença da palavra feminina, logo há um encontro do a prepositivo com o a do artigo, correto? Sob, de fato, diz respeito ao que está embaixo, ao passo que sobre é aquilo que está em cima, né? O sob ainda pode ter o sentido de protegido por, sob o domínio de alguém, entendeu? Assim como o sobre pode ser a preposição a respeito de, acerca de, beleza? Mas você já trouxe a definição que eu esperava, então, correta a tua resposta. As características dos direitos humanos, você soube apontar bem 3 características, além de explicá-las, o que foi bastante interessante, tá? E a explicação estava correta. Eu só um Quando ponto... souber explicar, é bom explicar? Sim, de uma forma rápida, como você fez aqui, né? Bem precisa, achei interessante. Com relação aqui à ação penal pública, eu só queria pontuar um detalhe. Você disse assim, que a representação é uma condição de procedibilidade. Beleza. Aí você, no caso, na falta da vítima, do ofendido, pelo responsável. É só trocar aqui pelo representante legal, né? Porque responsável e representante legal são figuras diferentes, assim, se for parar, olhar, né, se for olhar na questão civil, por exemplo, responsável seria por um incapaz, né, e representante legal é alguém que você está outorgando ali, né, você outorga, dando procuração para aquela pessoa de não ter o nome. Mas é isso mesmo, né, o titular da ação penal pública condicionada à representação continua sendo o Ministério Público, no entanto, né, exige essa ação da vítima ou do ofendido ou do seu representante legal, desejando que o autor do crime seja denunciado, né? É isso mesmo. Com relação à criminologia, você falou a respeito do atavismo, né? Mas também, assim, seria interessante a resposta correta, tá? Mas outras expressões que são utilizadas aqui é o determinismo biológico, né? Ou paradigma etiológico. Ou seja, é isso mesmo, a pessoa já nasce com características que o tornarão futuramente um delinquente, né? E o não utilitarismo da ação, malícia da conduta, etc., são características da subcultura delinquente, beleza? As propriedades da segurança da informação, você citou todas as 5, é isso mesmo. Nesse caso que você não explicou, mas não tem problema, eu não pedi para você explicar, só pedi para você citar, mas aí são as autenticidade, disponibilidade, confidencialidade, não repúdio e integridade. E o exemplo que você citou como periférico de entrada e saída tá ok, beleza? Então, reitero meus parabéns para você, agora é só manter esse padrão. Eu posso tirar uma dúvida? Claro. Pode falar. No dia, provavelmente, pelo que eu andei vendo, a gente vai estar sentado na mesa, né? Exato. As mãos, eu coloco sob a mesa ou sob a mesa? Aproveitando a questão. Então, fica a seu critério. Na minha banca, como eu gosto de falar gesticulando, então eu trouxe sobre a mesa, tá? E fiquei, assim, conduzindo meu raciocínio. Às vezes, quando eu queria dar uma ênfase, eu fazia, né, algum movimento que pudesse enfatizar aquilo, pudesse dar uma amplitude naquilo que eu estava querendo dizer. Enumerar, por exemplo, situações, você pode usar os dedos. Fica da forma como você se sentir mais confortável.
Então, entendeu? tem uma liberdade para gesticular e fazer Sim, essas. você não vai estar colada na mesa. Você pode ajustar a cadeira da forma como você quiser. Então, se você quiser trazer um Ok. pouco para trás e ficar com as mãos soltas e, né, apresentar o teu raciocínio, né, utilizando também de movimentos corporais, é possível, tá bom? Ok, Muito obrigado, viu? eu que agradeço. Vou fechar aqui agora. Vamos lá, André? Opa, e Boa aí? tarde. Boa tarde, meu caro, tudo bem? Tudo bem? Tá preparado? Pouco nervoso, mas acho que sim. Tá dando um pouco de delay de comunicação. Você tá com fone de ouvido aí? Às vezes pode melhorar um pouco. Ou tá sem? Professor, eu não tenho, eu prometo que na próxima eu vou comprar, tá? Tá, beleza. Então eu vou fazer aqui, às vezes vai dar um delayzinho, mas é isso, tá? Às vezes você esperar eu falar alguma coisa nesse sentido. Então vamos lá. Boa tarde, candidato, tudo bem? Boa tarde, excelência, tudo? Candidato, nós iremos dar início aqui à sua avaliação oral, começando pela disciplina de português. Para isso, eu gostaria que você citasse para mim dois sinônimos da palavra dissertar. Excelência, neste caso pode-se citar a palavra descrever ou narrar. Candidato, na frase, a sessão expirou antes das 10 horas. Qual a grafia correta da palavra sessão? A grafia correta seria SESSA tio O. Ok. Candidato, passaremos agora para a disciplina de direito, tá bom? Gostaria que você comentasse para mim a respeito do princípio da impessoalidade na administração pública. Excelência, o princípio da impessoalidade na administração pública diz que os atos administrativos eles serão realizados por um agente em nome da administração pública. Ok. Candidato, um escrivão de polícia que retarda ou deixa de praticar algum ato de ofício por interesse pessoal, ele incorre em qual prática criminal? Um momento, excelência. Excelência, neste caso, o agente público, excelência, eu não me recordo o tipo penal neste momento. Ok. Candidato, cite para mim três tipos de crimes que são julgados pelo Tribunal Penal Internacional. Excelência, pode citar o genocídio, a agressão e o crime contra a humanidade. Candidato, passaremos agora para a criminologia, tá bom? Candidato Erving Goffman e Howard Becker, eles são autores de qual teoria da criminologia? Excelência, esses dois autores fazem parte da Escola de Chicago, precisamente estudando a teoria das zonas concêntricas. Candidato, o que se entende por criminoso fronteiriço? Excelência, o criminoso fronteiriço se entende como um indivíduo que comete
vários delitos sem uma especialidade apurada. Ele fica transgredindo em vários tipos penais. Acreditado por fim, disciplina de informática, tá bom? A qual software pertence um arquivo de extensão ODS? Excelência, o ODS ele pertence ao software do LibreOffice, a parte que cuida de planilhas eletrônicas. Qual que é o nome do software? Excelência, não me lembro o nome do software nesse momento. Candidato, o que é um browser? Excelência, o browser é um navegador que possibilita que o usuário acesse páginas da internet. Ok. Muito obrigado e boa sorte, candidato. Obrigado, professor. Vamos lá, André. Comentar aqui a respeito da tua banca, né? Pelo fato de haver esse gargalo aqui de som, né? Parece que dá uma destoada, assim, então fica um pouco prejudicada a minha forma de interpretação no que diz respeito ao teu comportamento, tá? Mas foi em questão, assim, de voz e tal, nervosismo, eu percebo que tá mantendo aqui uma constância da última banca que a gente fez. Então, nada a comentar aqui a respeito, tá? E também a câmera está muito próxima e também não consigo visualizar a tua gesticulação, como que ela foi. Então, da próxima, uma dica aí, dica não, né? Vamos tentar alinhar o fone e a câmera, beleza? Mas, bom, vejamos. Cite dois sinônimos de dissertar. Quando a gente estuda lá a tipologia textual, né, na disciplina de português, a gente vê que existem três tipos de textos principais ali. Nós temos o texto narrativo, o texto dissertativo e também temos o texto descritivo. E são textos, são gêneros iguais ou são diferentes? São diferentes, né? Então, por que você falou que são sinônimos? Entendeu? Você não trouxe essas palavras como sinônimos. Então, não é. Né? O correto seria você trazer as palavras, por exemplo, discorrer, discursar, discutir, explanar, entendeu? Todas essas palavras são sinônimos de dissertar, ok? A questão da sessão, correto, 2 S aqui na questão da grafia. Então, aqui a gente ficou 50-50, mas eu faria, né? Eu acabei que eu devia fazer outra. Na verdade, eu fiz isso em direito para você, mas eu devia ter feito. Porque, como ficou 50-50, eu considero aprovado, né? Mas da próxima vez, como nós estamos aqui com menos candidatos na banca de hoje, eu deveria ter feito uma questão a mais para você aqui, só para a gente definir aqui um conceito de aprovação e reprovação, beleza? Mas seguindo, no direito, bom, sobre o princípio da impessoalidade, eu achei a sua resposta muito superficial, sabe? O princípio da impessoalidade é um negócio que dá para você discorrer, assim, várias coisas, é óbvio que não precisa ser prolixo, mas uma resposta padrão, né, padrão boa, seria o seguinte: candidato, comente sobre o princípio da impessoalidade. Pois não, excelência. O princípio da impessoalidade, ele estabelece o dever de imparcialidade no interesse público, no exercício do interesse público. Ou seja, o agente público, ele deve agir de forma isonômica, visando a não discriminar ou conceder privilégios às pessoas que são atendidas no âmbito da administração pública. Todos devem ser atendidos de forma igualitária. Perfeito? Além disso, a atuação dos agentes públicos ela é imputada ao Estado e não ao agente que a praticou. Logo, são vedadas condutas que visam a promover a imagem pessoal do agente que, né, executou aquela ação. Pronto. Beleza? Então, aqui, assim, não estava de nada demais. Você não errou, mas a sua resposta foi muito superficial. Então, eu acredito que você poderia ter falado mais alguma coisa. Beleza? A outra questão tratava sobre o crime de prevaricação.
que está previsto lá no artigo 319 do Código Penal, que diz o seguinte, ó, quem retarda, né, retardar ou deixar de praticar indevidamente um ato de ofício, ou praticá-lo contra a disposição expressa na lei para satisfazer interesse pessoal ou sentimento pessoal, beleza? Então, no caso aqui, essa seria a conduta criminosa. Aí eu perguntei mais uma para você aqui, só para a gente definir aqui a questão da aprovação, né? Você citou correto aí os crimes que são julgados no Tribunal Penal Internacional. Você falou genocídio, crimes contra a humanidade, e você falou os crimes de agressão. Ainda você falou agressão, né? São crimes de agressão, mas eu considerei correto aqui, né? Criminologia. Bom, criminologia, você disse que o Erving Goffman e o Howard Becker são da teoria da escola de Chicago, quando, na verdade, eles são do Labeling Approach. Na escola de Chicago, quando a gente trata aqui da teoria ecológica, né, que são essa teoria eu acho que você fez menção, nós temos o Robert Park e o Ernest Burgess. Robert Park e Ernest Burgess, entendeu? Que é diferente do Goffman e do Becker, entendeu? Então, se fez uma confusão aí, acabou trocando os autores. E o criminoso fronteiriço, eu não sei se você chutou ou se você se confundiu aqui, mas o criminoso fronteiriço, ele é o criminoso semi-imputável, ou seja, ele está entre a doença mental e a normalidade. Ele é aquele que possui alguns distúrbios de personalidade, então ele não pode responder como um louco, mas também como uma pessoa que está agindo aí com plena convicção daquilo que está fazendo, beleza? Então, nesse caso aqui, como você errou as duas, né, eu nem fiz uma mais, porque aqui já ensejaria eliminação. Então, cuidado com criminologia. Criminologia eu tenho percebido, sim, é uma disciplina que a maioria do pessoal vai bem. Só que, às vezes, quando eu pergunto uma coisa que, às vezes, foge um pouco daquilo que é o básico, a galera dá uma enrolada e tal. Então, qual que é a minha dica? Esgotem as questões do material de criminologia. Tudo que já foi cobrado de criminologia que é relevante vai estar no material. Entendeu? Não tem, criminologia é uma ciência fácil de ser esgotada. Não é muito grande. Então, assim, dá uma estudada no material lá dos PDFs, né, das questões que já caíram em provas, porque vocês não vão ser pegos de surpresa. Beleza? Por fim, na informática, você falou do ODS, é o Calc, né? Você falou LibreOffice, responsável por planilhas. Então, em razão da sua resposta, eu considerei parcialmente correta. Você não trouxe o nome para mim do software, mas eu considerei parcialmente correta, tá? E o browser, de fato, é o navegador. Tranquilo? Então, André, nós teríamos aqui, né, uma reprovação em razão da criminologia, né? Eu sei que nas outras bancas você já foi bem nessa disciplina, então eu sei que você sabe essa matéria. Às vezes é uma questão ou outra que, né, como hoje, às vezes que caiu e que você ou faz uma confusão ou de fato não conhece. Mas o momento de errar é aqui, para que na hora você consiga, né, gabaritar. Beleza? Mas agradeço a participação, tá? E a gente se vê na próxima banca. Tá bom, professor. Muito obrigado, viu? Bom final de semana. Obrigado. Então é isso, né? Como hoje deram nome aqui 3 pessoas, né? Mas compareceram vocês 2. Aí a gente já encerrou a banca de hoje. Logo mais eu divulgo no grupo, né? A data da próxima banca. Eu agradeço a participação e até a próxima. Obrigado, gente.